Não, mas vocês podiam entrar na... Eliane, entram na roda, porque senão fica todo vazio. Viu, Renata? Senão fica cheio de... Não tem problema. O barulho aqui Acho que por esse microfone. é... Pessoal, boa tarde, né? Com uma alegria enorme, a gente volta aqui, eu participando da Escola do Legislativo, aqui no trabalho hoje, junto com a SEMA. Cumprimento todos vocês, funcionários lá da Câmara, que eu tenho sempre muita saudade de vocês e do trabalho que a gente fazia junto. A Silvinha, né? A Silvia Morales, que é a diretora da escola, está aqui hoje como participante, porque ela está afastada, e no lugar dela está o vereador Gilmar Tano, que está ali. A Silvia é a diretora da escola, estando afastada, então ela me passou aqui, vou ver se eu recordo direitinho, como diretora da escola aqui, para fazer as boas-vindas e a apresentação, né? Mas aí é muito bom estar aqui, muito bom que esse material de hoje vai ser gravado e pode ser multiplicado aí depois. Ainda continua lá, eu vi, cadê a equipe da escola aqui, em nome da Érica, os estagiários todos. Trabalho lindo, né? A gente vê o quanto está crescendo e tem um canal do YouTube, então depois vocês podem também direcionar o link para que outras pessoas possam assistir, né? O tema é rótulos seguros. Tem bastante gente aqui também da SEMA que trabalham com a questão do abastecimento, produção, selos. E o nome é rótulos seguros. As embalagens de alimentos devem ter alerta para quem tem alergia alimentar. Parece uma coisa muito simples, mas a gente teve autoria dessa semana na Câmara, quando as mães, as profissionais, e vou falar um pouquinho da Érica, que está aqui ao lado, quando começaram a nos procurar, e a gente viu que quem tem na família, né, uma criança, uma pessoa com alergia alimentar, o quanto o mundo é restrito, principalmente criança, e todo tipo de sofrimento mesmo aí, né, quando o mundo não acolhe, quando a gente não olha essas diferenças, vamos dizer assim, para que a gente possa dar atenção. E aí, falar para vocês, então, que os cursos da escola podem ser vistos no canal do YouTube, que eu falei. O canal é Escola do Legislativo Piracicaba. Eu nem sei quantos cursos tem lá hoje, mas tem temas incríveis que vocês podem procurar. Quantos tem, Érica? 19 abertos. Tem 19 abertos, mas assim, já gravados lá, tem um número imenso, né? Tem um número imenso. As informações podem ser acompanhadas nas mídias da escola, então, Instagram, @Escola do Legislativo Pira, o site escola.câmarapiracicaba.sp.gov.br. O certificado de vocês assinarem a lista aí direitinho, fizerem a inscrição, será emitido somente para quem preencher dentro do prazo uma fichinha de avaliação que é encaminhada para vocês. Depois, e quem estiver agora assistindo no YouTube e não fez a inscrição, tem interesse no certificado, vai receber pelo chat o link, né, para o formulário, ou pode solicitar também pelo e-mail escola@câmarapiracicaba.sp.gov.br. Bom, tem um próximo encontro desse ciclo de debates, que o ciclo é conscientização da alergia alimentar. Então, hoje é um momento dessa semana. Vai ter a palestra Alergia Alimentar na Alimentação Escolar, Fundamentos para Assessorias Legislativas. Olha que bacana isso, porque atinge outros municípios, né? A gente sempre teve essa preocupação, cuidar primeiro do nosso quintal, primeiro do nosso município,
mas o que a gente puder ter conexão com outros municípios e o que a gente puder aprender com eles também trazer para o nosso, essa interlocução é muito rica. Tá? Então, hoje, as facilitadoras aqui, eu vou falar sobre a secretaria depois da Érica. A doutora Érica Speglish, ela foi minha orientadora na Exalc, né? Embora ela seja bem mais nova, mas ela foi minha orientadora lá numa pós-graduação em Educação Ambiental, Transição para Sociedades Sustentáveis. Ela é bióloga, mestre e doutora em Educação, especialista em jornalismo científico. Acho muito bacana isso, tem pouca gente nessa área. Participante do coletivo Acolhimento Alimentar e do Conselho de Alimentação Escolar de Piracicaba. E ela representa no Conselho a Federação Nacional das Associações de Celíacos do Brasil. Ela tem uma interlocução muito grande com o movimento do Brasil inteiro, e a gente trouxe assim, palestras riquíssimas, né, nas outras semanas. E aí era para estar conosco a Heloíse Milano. A Heloíse também bióloga, mestre em ciências, participante do coletivo Acolhimento Alimentar e a mãe de 2 crianças com alergias alimentares, né, múltiplas na rede estadual de ensino. A Heloíse positivou Covid, então ela não está aqui conosco. Tá? Então, não sei se ela vai voltar ainda durante a semana, tem que negativar, né? Mas, enfim, então vai caber a nós aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou passar para a Érica, ela vai ter um tempinho então, um pouquinho maior do que a gente tinha previsto. Nós temos um horário até às 16, agora são que horas? Estou sem aqui. 2h20, né? Então, a gente tem um tempo, a ideia nossa também é fazer uma roda de conversa, perguntar, trocar ideia. Mas a Érica, então, tem... Você acha que, Érica, quanto tempo? Uns 20 minutos que ela vai expor. Depois eu vou falar um pouco da secretaria conectada ao tema. Aí a gente vai abrir para que todo mundo participe dessa roda. Tá bom? Então, passar para a Érica, para que ela faça a abordagem, que ela que é a mais entendedora aqui do assunto. Obrigada, Nancy. Obrigada a todos. Obrigada ao pessoal da Escola do Legislativo mais uma vez. A gente chega aqui na 5ª semana de conscientização da legislação. A 5ª já. E é uma proposta que o coletivo Acolhimento Alimentar levou para a Nancy, quando a Nancy era vereadora, e que ela acolheu e foi acolhido pelo Legislativo de Piracicaba, para a gente fazer essa semana, de conseguir trazer discussões que têm relação com a vida de quem tem alergia alimentar ou doença celíaca, que é o meu caso, que é as pessoas que não podem comer glúten, e trazer aqui para Piracicaba essa conversa, no sentido de tentar, localmente, melhorar o entendimento de todo mundo a respeito dessas questões. A gente já teve várias palestras e várias coisas ao longo desses 5 anos, e estão todas, acho que, gravadas lá no YouTube, principalmente dos últimos 2 que foram online. E já abordamos muito qual é o direito e qual é o tratamento que, por exemplo, as crianças devem ter dentro das escolas públicas e privadas com relação à alimentação, quando tem essas restrições alimentares. E aí, esse ano, a gente pensou fazer um pouquinho diferente, trazer um pouco para os outros espaços, para além da escola. Então, um desses espaços é aqui, espaços de produtores de alimentos, seja o produtor rural, sejam as pessoas que produzem alimentos para venda no varejo, pequenos produtores. Então, o que a gente gostaria de... Aí depois, na hora da roda da conversa, a gente pode pegar as pequenas dúvidas e as ideias gerais, mas falar um pouco sobre para onde olhar. Quando eu produzo algum alimento, para onde eu olho para ver qual é a presença desses alérgenos. E aí, o que são esses alérgenos? É um grupo, eu tenho até a listinha aqui, porque nem eu sei muito bem de cor, tá? Mas é basicamente trigo, centeia, cevada, aveia, que são os alimentos que contêm glúten, crustáceos, camarão, né? Ovos, peixe, amendoim, soja, leite e as castanhas, amêndoa, avelã, castanha de caju, castanha do Pará, macadâmia, nozes, pecã, todo tipo de castanha. E o látex natural, que tem
em algumas frutas, especialmente. Então, esses alérgenos, eles são responsáveis pela maior parte dos problemas de quem tem alergia, praticamente todos. Algumas outras pessoas têm alergia a coisas muito pontuais, mas esses são os alimentos para os quais a maior parte das pessoas que têm alergia tem algum tipo de resposta, né, alérgica. Pode ser desde aquela clássica, que ninguém quer ver, né, que a pessoa parar de respirar, tem que correr para o hospital e tal, até resposta cutânea, assim, na pele, em pipoca, enfim. E a doença celíaca, que é uma outra doença, que é uma doença autoimune, que tem um mecanismo um pouco mais complexo, mas que é uma resposta à ingestão desses cereais, né, que contém glúten. E aí, para a vida dessas pessoas, de nós, porque eu posso falar em primeira pessoa, a rotulagem dos alimentos, ela é essencial. Assim, a rotulagem dos alimentos, ela salva vidas, salva a minha vida todos os dias, né? Então, quando a gente fala da importância dos rótulos, é disso que a gente está falando. A gente está falando de poder oferecer alimentos com uma informação que possa salvaguardar a vida de todos. Então, a primeira coisa, ninguém tem a obrigação de produzir alimento para quem tem alergia. Você pode dizer, não vou produzir, não vou olhar para isso. A minha cozinha vai ter trigo, vai ter ovo, vai ter crustáceo, vai ter tudo. A única questão é que essa informação precisa estar claro no rótulo do alimento. Então, assim, a escolha do que e de como cada um vai produzir o alimento é de quem produz. Essa informação estar explícita e muito bem colocada no rótulo, aí já é a obrigação tanto da legislação quanto um compromisso para que todos possam manter a sua qualidade de vida ao se alimentar. E aí, quando a gente fala da produção de alimentos no campo, também tem a presença de alguns alérgenos. Então, na minha cabeça vem a produção de cogumelo, que pode ter como suporte, por exemplo, grão de trigo ou alguma coisa assim, que, na realidade, a gente não sabe se esse substrato ele acaba tendo um contato cruzado com o cogumelo em si, pode ou não causar reação. Então, como a gente não sabe isso, é importante que, se no substrato está sendo utilizado algum alimento alérgeno, que isso esteja explícito na embalagem. O mesmo vale para outras produções. Eu brinco que é um fantasma. Tem um fantasma de quem não pode comer glúten, que é a calda bordaleza. Que em alguns lugares, aparentemente, alguns produtores colocam trigo na calda bordaleza para colocar nos alimentos. Só isso. Se, por exemplo, eu vou dar um exemplo que eu não sei se é real, tá? Se usa a calda bordaleza na abobrinha, não sei se esse é um exemplo bom. E eu, que sou celíaca, como aquela abobrinha, eu vou passar mal. Você usa essa calda bordaleza com trigo. Eu, que sou bisneta de produtor de figo, que usa muita calda bordaleza, não tinha trigo naquela calda bordaleza. Mas sim, aparentemente, em alguns locais ou em algumas orientações, existe essa possibilidade. Então, o consumo de produtos... Tem alguns celíacos que têm muito medo de consumir produtos orgânicos, porque têm medo do fantasma dessa calda bordaleza com trigo, que eu chamo. E aí precisa telefonar. O que a gente faz? A gente telefona para as pessoas. A gente telefona para o produtor de alimentos orgânicos, a gente telefona para o produtor de cogumelos, a gente telefona para o produtor de bolo, de pão. A gente telefona para todos os produtores para perguntar como é que vocês fazem? Como é que vocês produzem esse alimento? E aí,
eu vou levantar só um pouquinho para ficar mais fácil para mim. Quando a gente telefona para perguntar, a gente pergunta basicamente sobre esses elementos aqui, que são os elementos que estão também no guia do Programa de Controle de Alérgenos da Anvisa, que é um guia muito bem elaborado e que tem caminhos para a identificação de em quais momentos da produção pode ter o contato cruzado ou a contaminação cruzada de alérgenos. Então, vou colocar, pode ser no armazenamento do alimento ou da matéria-prima. Então, a gente tem uma questão de armazenamento, por exemplo, de grãos, em silos compartilhados. Tem época que o silo é utilizado para grão que contém glúten, naturalmente, e época que o silo é utilizado para armazenar grãos que não contêm glúten naturalmente, como milho, por exemplo. Mas, se eles são armazenados no mesmo lugar, aquele milho que foi colocado no mesmo lugar, ele passa a poder conter trigo, ou centeio, ou cevado, que quer que tenha sido armazenado ali antes. Né? O mesmo vale para o transporte, para o processo produtivo como um todo. Então, aonde da cadeia da produção daquele alimento, aquele alimento pode ter tido contato com algum desses alimentos alérgenos que eu comentei. E eu vou encher vocês de exemplo do glúten, porque é o meu dia a dia, tá? Então, assim, em que momento do processo produtivo de um bolo, por exemplo, usando o exemplo que a gente estava conversando antes, no processo de um bolo, aquele bolo pode ter tido contato com outros alimentos alérgenos. Então, a nossa amiga, desculpa, não lembro seu nome, agora, produz um bolo, Sandra, produz um bolo de aveia. A aveia, naturalmente, não contém glúten. Mas a aveia é muito plantada em rotatividade com outras culturas, como trigo. E aí, só não ser plantado no mesmo ambiente, usar o mesmo processo de transporte, colheita e armazenamento, essa aveia passa a conter glúten, porque ela pode conter trigo misturado ali no meio. Né? Então, desde ali, de onde ela foi plantada, como ela foi colhida, como ela foi armazenada, até chegar na Sandra, importa para mim. Então, quando alguém diz assim, bolo de aveia sem glúten, eu vou chegar assim do ladinho e falar assim, então, onde você comprou essa aveia? Qual é o nome da marca? De onde veio? Para onde foi? Assim, chega uma hora que na nossa cabeça de celíaco a gente já sabe assim, a marca tal pode, a marca tal não pode. Ou algumas coisas que a gente desiste, tipo aveia. Eu, sinceramente, andei dando uma desistida de comer, porque você não consegue mapear tudo isso. Então, assim, eu, pessoa física, é muito difícil mapear isso. Mas as empresas e as pessoas que produzem os alimentos podem e conseguem mapear isso. Então, é muito interessante que esse mapeamento seja, de fato, realizado em toda a cadeia, porque um fazendo o mapeamento vai facilitando o outro. Se a empresa que compra aveia para embalar, ela sabe e mapeou de onde veio essa aveia, colocou na embalagem, ela sabe como é que ela faz o armazenamento e a embalagem daquela aveia, e coloca naquela embalagem da aveia a informação correta, chega na Sandra com a informação correta, e aí a Sandra vai ter o controle, desculpa ficar usando você como exemplo, tá, Sandra? A Sandra tem o controle do ambiente dela de produção, que é a cozinha dela, o lugar onde ela armazena os alimentos dela, o fogão que ela utiliza, todos os equipamentos que ela utiliza, e ela junta essa informação correta da embalagem com a informação dela e consegue dar para mim, consumidora final,
a informação que eu preciso para não ficar doente. Então, a ideia desse ciclo é essa, assim, quais são os pontos de mapeamento que a gente precisa desses alérgenos, o que cabe a cada parte, né, do processo. Então, quando você compra o produto, qual a informação que precisa, se você produz um alimento fresco, qual a informação que você precisa ter, se você compra aquele alimento e vai processar para fazer um bolo, um biscoito, enfim, alguma coisa, qual é a informação que você precisa ter e qual é a informação que você adiciona para aquilo ficar bastante claro para o consumidor final. E aí, então, pensando assim, uma produção mais caseira e pequena, você vai ter o controle ali do seu local de produção, de onde você comprou a matéria-prima e o que você vai adicionar de informação àquela matéria-prima comprada para o consumidor final. Eu tenho aqui 2 exemplos de embalagens. Aí depois, se não puder aparecer, essa embalagem já foi até trocada, mas é um pouquinho mais antiga. Ela vem escrita assim, ó, não contém glúten. Alérgenos, pode conter traços de cevada e trigo. É uma embalagem que está errada. Porque à medida que pode conter o contato com qualquer alérgeno que contém glúten, ela precisa estar escrito que contém glúten. E aí o glúten é um dos mais chatinhos, né? Então, assim, e mais onipresente também, ou parece a mim, pelo menos, né? Mas o mesmo vale para leite, o amendoim, as castanhas. É que o glúten tem tem esse contém e não contém glúten grande em negrito, que tem em todas as embalagens, que é uma legislação que é de fato voltada para a proteção dos celíacos. E essa parte dos alérgicos pode conter é uma legislação mais nova, que tem relação com esse contato, quer dizer, não contém os ingredientes principais que foram utilizados para fazer o cacau. Esse pode conter com certeza algum cruzamento ali na embalagem, no transporte e tal. Então, não está nos ingredientes principais, mas pode ter. E aí, como não tem... E aí, é preciso que a empresa coloque que esses traços estão presentes para o consumidor final decidir se aquilo cabe na dieta dele como alérgico ou não. Então, a decisão do consumo é do consumidor, né? E é preciso que essa informação, então, esteja bem correta para evitar acidentes. Aí aqui tem um outro exemplo, que é uma embalagem que, se vocês procurarem, ela não tem informação nenhuma, nem de ingredientes. Entendeu? Então, a gente fica sem saber absolutamente o que tem dentro daquela embalagem. E isso também é uma dificuldade muito grande, porque aí como é que você vai decidir se você pode ou não consumir aquele alimento se você não tem informações sobre ele. Mas eu vou deixar aqui, num primeiro momento, porque essa imagem é a que nos interessa mais, acredito. E aí, nem sei quanto tempo foi, acho que eu costumo me enrolar e falar rápido, né? Então tá bom. Eu trouxe aqui também o guia, né? Do Programa de Controle de Alérgenos da Vigilância Sanitária. E ele tem... Deixa eu aproveitar, então, já que tem um tempinho. Voltar aqui. Eles têm uma coisa muito importante, que é essa perguntas e respostas para a rotulagem de alimentos alergênicos. É um material que está no site da Anvisa.
e que ele tem esse... É uma cartilha mesmo, sabe? Dá para a gente seguir. Pergunta, resposta, e tem esse outro que é o guia do controle. Esses dois juntos, eles conseguem dar um mapa bem interessante daquilo que precisa ser observado nesse processo todo, para que a rotulagem, de fato, traga todas as informações que são necessárias. E aí, sempre lembrando que assim, ninguém tem a obrigação de produzir para quem tem alergia ou doença celíaca. A ideia é apenas que a informação esteja ali, clara e correta, para o consumidor final decidir. Então, por exemplo, uma das perguntas é quais são os produtos que devem atender a essa RDC, né, de 2015, que é essa que traz essa rotulagem dos traços e tudo mais. Então, são todos alimentos, ingredientes, ativos alimentares, coadjuvantes de tecnologia, tudo que for embalado produzido e embalado longe do consumidor, né? Então, aquilo que está em embalado, ele precisa ter informação no rótulo da embalagem. Se você está servindo alguma coisa não embalada, em feira, etc., você precisa dar informação, até para poder dizer para a pessoa. Mas o produto que está vendido fresco ali, ele não tem a embalagem, né? E uma das coisas importantes é que não tem limite de alérgenos, entendeu? Qualquer contato que possa ser mapeado, que foi mapeado, ele precisa ser colocado. Então, não é um pouquinho. Ah, mas tem só um pouquinho, então não vou pôr. Não. Porque esse pouquinho pode fazer mal. Então, a ideia que tem na legislação brasileira, que é bem interessante, e é um pouco diferente, por exemplo, da legislação europeia, então, às vezes, dá uns quiprocós, assim, de tradução, por exemplo, é que aqui não tem limite. Não tem um pouquinho que pode. Não pode. Não pode assim. Não pode não colocar a informação se tem o contato com o alérgeno. Então, teve o contato com o alérgeno, entra a informação no rótulo. E acho que... E aqui, que eu acho que é bastante interessante, que também a gente vê várias invenções em embalagens, né? As pessoas colocam a advertência dos alérgenos de formas das mais variadas. Então, a primeira coisa que eu sempre bato no pé lá em casa, por exemplo, é um erro muito comum. O que está escrito na frente não é rótulo. Sabe? Que tem assim, põe uma coisinha em volta, fala, 0 glúten, por exemplo. Isso não é rótulo. Rótulo é aquilo que está naquelas letrinhas miúdas atrás, que a gente tem que, às vezes, levar lupa e tal, né? E aí, nesse rótulo do atrás, você tem que ter o contém ou não contém glúten. Então, qualquer contato com qualquer coisa com glúten automaticamente contém glúten, tá? E aí os outros alérgenos, que é aquela lista que eu comentei. E aí a advertência, que é contém ou pode conter o nome do alimento e os derivados. Tá? Eu acho que, em geral, é isso. E aí, depois, a gente pode fazer uma rodada, talvez, com exemplos mais práticos ou dúvidas que vocês tenham, ou seguir algum caminho para a gente conversar a respeito. Obrigada, Érica. Acho que pega muita coisa que passa no dia a dia e a gente não fica atento, né? A questão do rótulo, quer dizer, quantos de nós realmente prestamos atenção do que tem naquilo que a gente come? Não é mesmo? E aí, eu queria... Érica, só falar um pouquinho da secretaria.
Porque assim, né, na verdade, é que tipo de alerta, o que existe na legislação. Na Secretaria hoje da Agricultura, eu sei que esse tema é pertinente a várias até secretarias, mas assim, pensando na Secretaria da Agricultura, nós temos hoje praticamente 14 programas em andamento. Alguns mais fortes, aqui a Renata que comanda aí o SIM, né? Enfim, está lá a Eliane no abastecimento. Então, nós temos o Vitor, então nós temos vários programas em andamento. E a gente ficou pensando assim, tem dois que têm laços muito estreitos com o que você está falando, Érica. Um deles, que acho que você até participou de alguma reunião, que é o selo. São vários selos, né? Mas a gente está aí com o selo do produto local, que não é uma certificação, mas é uma maneira da gente valorizar, criar pertencimento, fortalecer a economia circular, dar ajuda ao pequeno empreendedor, ao microempreendedor individual, que muitas vezes não tem noção nem da embalagem. Aí, a gente no espaço público, antes da gente pensar, de nós pensarmos só em comando e controle das coisas, né? Não, vamos fiscalizar, vamos fechar. Eu acho que antes disso, o maior papel nosso é fazer a interlocução, empoderar as pessoas, fortalecer para que aquele produto tenha as normativas para conseguir realmente manter os negócios em pé, para que as pessoas consigam realmente se posicionar no mercado. E pensando assim, a gente vê aqui mesmo no varejão, né, Eliane? Quando a gente anda. Quantos permissionários nós temos hoje? Então, muita gente que vem colocar os seus produtos. Um programa que a ideia é colocar principalmente o produtor direto com o consumidor, né? Nós temos dois aqui, olha, representantes aqui, né, que trabalham nos varejões. Então, colocar direto e movimentar isso mesmo. Aí a gente vai ver alimento. Então, o selo, a ideia é fortalecer e também ajudar a qualificar. Então, qual que é o mínimo de normativas que tem que ter? Porque, às vezes, o produto é maravilhoso. A pessoa já faz aquilo, é receita de família, já passou por gerações. E a gente sabe que a coisa é bem, né, bem produzida e tudo, mas a exigência do mercado... E a gente estava falando, né, Natália, outro dia, que a Natália está à frente, então, desse programa do selo, na Secretaria, Cozinha Experimental. A gente, outro dia, estava falando o quão burocrático é o mundo, porque, ao invés da gente pensar naquilo que realmente produz e tem um valor, né, e que a gente possa fortalecer esse produtor, essa mulher, esse homem, sei lá, muitas vezes, se a gente pode confundir no espaço público, só passar a proibir, parece um poder de polícia, né? Então, e não o de estímulo, aquilo que a gente pode ter como uma riqueza até dos produtos. Então, esse programa do selo, ele já andou bastante. Eu acho que logo vocês vão ser convidados para isso. Talvez o próximo Conecta Rural que a gente faz aqui, a gente vai ter aí os produtores que estão ligados ao selo para realmente a gente começar a ter alguns espaços também de gastronomia, enfim. E ligado, vai ser bem legal isso. Nós já estamos levando música, né? Então, eu acho que são pequenas ações, que não tão pequenas assim, parece dar um trabalho danado, mas que vai fazendo com que a gente fortaleça o emprego e renda local, a economia circular, a segurança alimentar e nutricional, para que a gente possa comer mais saudável, para que o agricultor possa ganhar um pouco mais, para que a gente possa pagar um pouco menos, né? Então, e nós temos tudo no município e a corrente nossa está girando nesse sentido. Então, tem o selo, e a gente está vendo, estava aqui baixinha, a Natália, nós estávamos aqui enquanto você falava, Eric. Ai, meu Deus, a gente vai ter que ver essa questão da rotulagem mesmo. Contamos com você. E aí, a Cozinha Experimental, que é um projeto que está em andamento, a gente já está azulejando lá, a cotação de um monte de coisa. É um espaço pequeno que a gente tem na SEMA, né, Érica? Mas ali... a gente vai ter, por exemplo, qualificação, orientação para esses produtores, pessoas também que querem entrar no mercado e tem algumas temáticas que vão poder fazer os cursos aqui com a gente, essas oficinas, e para que produtores como você, que a gente possa trazer tanto a experiência,
trazer as instituições, a universidade que está junto e que a gente possa ter mais gente produzindo, tendo o seu próprio negócio e enriquecer o alimento aqui, que é a palavra que a gente escolheu. Cadê? Ih, está torto aqui, ó. Depois, quem quiser dar uma olhada, né, a palavra que a secretaria escolheu está lá, né? Foi alimento. E todos esses programas que estão em volta, em 4 quadrantes, tem alguns que tudo se comunica, por isso que tem a comunicação entre eles. Mas campo sustentável, nós temos várias ações na parte da sustentabilidade, parte ambiental, os alimentos artesanais, ó, está aqui, tem tudo a ver com o que a gente está falando, o rural conectado, porque sempre esquecem, incrível como esquecem do rural, né? E nós temos 82% do território de Piracicaba é rural, né? Toda a parte de sim, a produção de água, tudo, a gente tem que pensar mais de 2.400 propriedades. Então, é um privilégio a gente ter tudo isso. E o alimento de Pira. Aí entra também aqui a agricultura urbana, a periurbana, o abastecimento, as compras públicas. Vocês viram recentemente aí os orgânicos, né? Que a gente estava falando, compra pública de orgânico. E aí o selo, na verdade, ele vai formulando critérios para o produtor, tem o trabalho da questão da rotulagem para exigências mínimas, e a cozinha ela vem, paralelo a isso, permitindo o quê? Cursos, capacitações, fortalecimento de quem entra. Nós estávamos... Com quem que nós tivemos uma reunião essa semana? Eu estou até esquecendo já. Foi o grupo que a gente trouxe do emprego e renda, para ver a questão qual a gente quer fortalecer, é o pequeno. Não é? Então, e também, né, você estava também, né, Eliane? E a vigilância sanitária, que é importante, né? Então, eles estavam falando do número imenso de mês de produtores de alimento artesanal. E não tem apoio, muitas vezes não tem esse apoio. Então, a construção nossa, a produção a pequeno, alimento mais saudável, segurança alimentar, economia circular, e é nesse sentido que essa fala sua ela tem que ser abordada nos programas nossos. Então, de modo muito superficial é isso, porque eu acho que a gente tem que estar essa rodada de vocês perguntarem e, enfim, fazer disso. A gente entrou como facilitador, então tem que facilitar que a conversa flua aqui entre nós, né? Então, o microfone, não sei se a Érica quer complementar. Que eu acho que a rotulagem, ela parece um bicho de 7 cabeças, mas não é. Uma vez que a gente compreende aquilo, fica bem simples e é bem bacana de ter o controle também de tudo aquilo que entra na cozinha, por exemplo, no caso dos pequenos produtores de alimentos. E eu estou animadíssima com essa cozinha experimental, porque a gente tem uma cultura alimentar no Brasil que é muito livre de alérgenos, gente. E aí as próprias receitas elas vão passando por modificações ao longo do tempo e vão incorporando, ingredientes que não eram originais ou que eram usados de outras formas e incorporando alérgenos. E, às vezes, a gente só precisa voltar 1 ou 2 passos atrás. Ou pensar um pouco em substituições que valorizem os alimentos locais. A quantidade de coisa que a gente pode fazer com mandioca nesse país é impressionante. Mandioca, abóbora, milho, a gente resolve tanta coisa sem precisar de trigo. Eu adoro, né? Então, como é que a gente experimenta com isso, né? E uma das coisas que eu gosto muito de cozinhar, sempre gostei. E tive que reaprender a cozinhar sem trigo, né? E aí depois conheci várias famílias em que as crianças tinham alergias, às vezes múltiplas. Não podia nem ovo, nem leite, nem trigo, nem isso, nem aquilo, nem aquele outro. E uma das coisas mais interessantes são as substituições que a gente aprende a fazer. E essas substituições elas podem ser sazonais. Então, por exemplo, eu tenho um pão em que um dos elementos que dá maior maciez para esse pão é o inhame. Mas tem época que o inhame é incomprável, né? Porque não é a época dele, certo? Então, dá para trocar por maçã, que é ótimo, porque eles
um tá bom um preço na época diferente da do outro. Então, como é que a gente aprende a fazer isso? A gente aprende a fazer experimentando. Então, essa ideia da cozinha experimental ficou super animada. Mas agora acho que é a hora de passar o microfone para quem quiser comentar. Eu queria fazer alguns complementos. Tá, eu vou passar aqui para a Natália ficar livre, depois se a Gilmar e a Silvia também quiserem. Enfim, tá aberto. Vamos fazer a roda aí de conversa. Oi, gente, eu sou Natália, trabalho no ANSEMA, sou assessora da Nancy. Como ela falou, a gente está aí nessa frente desses 2 programas que, por fim, acabam tendo total relação, né? Mas se a gente pensar em algumas coisas que você falou, inclusive sobre cultura alimentar, né? A gente vê que todos os programas têm correlação, né? Porque, justamente, né, o trigo, ele é um produto que a gente não produz, né? No Brasil. A gente exportou esse hábito de consumir trigo, né? Então, a gente deixou muito de lado a farinha de mandioca, a gente deixou muito de lado a farinha de milho, e aí a gente tem o trigo como uma base fundamental da nossa alimentação. Isso também foi, de certa forma, incorporado aos nossos hábitos alimentares, né? Porque o pãozinho francês com café preto de manhã virou um hábito da pessoa brasileira, né? Mas o que não quer dizer que a gente não tenha que retomar alguns hábitos alimentares, né? Em determinadas regiões do país, o que se come de manhã é cuscuz, ou é mandioca, né? E não é o pão francês. Então, efetivamente, na cozinha experimental, a gente vai poder trabalhar isso e, inclusive, isso ser um elemento também para a gente incentivar a nossa produção local, né? A gente tem uma cooperativa de milho em Piracicaba. A gente tem a famosa pamonha de Piracicaba, que é salgada e que é doce. Então, assim, por que a gente come tanto pão francês, né? Ou tanto pão, ou tanto trigo? São coisas que a gente pode se questionar, né? Então, acho que é muito interessante o quanto também, quando a gente pensa nessa temática, ela abre para a gente pensar em muitas outras coisas, né? E aí, enfim, eu acho que essa conversa poderia ir muito longe, né? Mas eu vou tentar me ater mais, sobretudo, acho que tem muitas pessoas aqui nessa roda que são fundamentais para estarem junto com a gente para fortalecer esses 2 programas que a gente está implementando na secretaria, né? Érica, você vai ser muito acionada, viu? E aí eu acho que, assim, falando dessa questão da rotulagem, você traz aqui uma coisa fundamental, que é a questão da alergia, né? E como é que a gente dá esse alerta no rótulo. Mas o rótulo ele tem toda uma especificidade para ele ser feito, né? Porque não tem só essa exigência de que tem a questão da alergia, mas tem a composição nutricional daquele alimento, tem todos os ingredientes que tem aquela produção, né, que precisam conter naquele rótulo, tem a ordem que esses alimentos precisam contar no rótulo. Então, ele tem toda uma complexidade para ser formulado, né? E aí, quando a gente fala que a gente quer apoiar a pequena produção, né? E aí a pequena produção tanto na agricultura, no campo, quanto a dos alimentos processados, né? Então, como a gente deu aí o exemplo do pão, um pão que pode ser um pão sem glúten, eventualmente, um queijo, né? Enfim, a gente também quer apoiar esses produtores. E aí a gente sabe da dificuldade também que eles têm, porque, por mais que não seja tão complexo formular um rótulo, ele também tem algumas exigências que, às vezes, necessitam de algum conhecimento específico. Então, se a gente fala de uma produção ou uma indústria grande, ela tem dinheiro para pagar uma consultoria, né? Ela vai conseguir ter uma nutricionista que seja responsável técnica por aquela produção, e isso não vai ser um problema. Agora, como é que a gente faz isso quando é o pequeno, né? E daí vem a importância da política pública, vem a importância da secretaria promover esse tipo de serviço, né? Porque é nosso dever fazer isso. Então, a cozinha experimental vai ser fundamental para isso, ligada ao selo. Quais são as exigências que a gente vai fazer no selo para que ele atenda, né? A gente também não pode ir contra o que é a legislação, a gente não pode fazer essa contradição, né? Então, a gente tem esses 2 programas associados. Você vai lá, Sandra, pegar o selo que você é produtora local, mas a gente vai falar, ó, o seu rótulo
precisa estar alinhado com a legislação. Aí você fala, mas eu não consigo pagar uma nutricionista. Não, tudo bem, mas você vai na cozinha experimental e vai ter, né, esse apoio para aprender a formular esse rótulo e tudo mais. Enfim, só acho que fazendo um pouco de complementação, né, o que a Nancy trouxe, essa questão dos programas que a gente tem. E aí, Érica, na verdade, eu fiquei aqui com uma dúvida, porque eu acho que isso também a gente vai ter que saber, quando a gente oferece esse serviço na secretaria, a gente vai ter que saber como lidar. Que assim, então, tenho lá o produtor, o pequeno produtor, que faz um produto artesanal processado. Ele vai comprar uma matéria-prima. Eventualmente, essa matéria-prima não cumpre a rotulagem que você tem, né, todas essas regras de rotulagem. E aí ele não tem a informação para fazer o rótulo correto. Né? Então, isso seria uma pergunta. Como é que a gente vai lidar? Ou a gente vai já supor o máximo possível da alergia? Né? Essa é uma questão. A outra questão é que você apresentou uma lista de alimentos alérgenos, né? Mas a gente sabe que tem componentes alimentícios, né, que são alérgenos, por exemplo, ou altamente alérgenos, o corante caramelo 4. Até o que eu já ouvi falar e que eu sei, ele é um componente que pode conter em alimentos, sobretudo não, ele já vai ser classificado como um alimento ultraprocessado, né? Mas ele pode provocar alergias. E aí isso não é bem propriamente uma pergunta, mas é algo também que, para a nossa reflexão, né? E um pouco também ligada a essa questão do selo, que é quem produz ultraprocessado é a grande indústria de alimentos, né? E é a grande indústria que, inclusive, acabou com a nossa cultura alimentar, né? No mundo, não só no Brasil, né? A gente come qualquer produto ultraprocessado, ele ou é de trigo ou é de milho, ou é de soja ou é de milho. Então, assim, a gente não tem diversidade alimentar nenhuma. O miojo, ele tem 50 pacotinhos de saborização, que são supostamente sabores diferentes, mas é tudo sódio e aquele macarrão de trigo frito, ou seja, é tudo o mesmo produto, mas eles vendem como se fossem produtos diferentes, né? Enfim, voltando, né? Isso, são os produtos ultraprocessados que contêm uma série de elementos que podem provocar alergias, mas que não estão colocadas na lista de produtos alimentícios alérgenos, porque eles não são produtos alimentícios, eles são componentes que a gente pode ingerir, né? Que não vai... Mas eles não são alimento propriamente, mas eles estão lá para a produção de determinados produtos que sim são comestíveis. E aí uma das questões que a gente está trabalhando no selo não é do nosso interesse selar um produto ultraprocessado, né? A gente quer selar um produto que é in natura, que é produzido no município, e a gente quer selar um produto que é um produto artesanal e processado, mas não ultraprocessado, porque aí não contém esse alérgeno. Enfim, isso é um comentário, mas eu acho que depois, se você quiser falar coisas em cima disso. E aí, não sei se você quer responder. Acho que a resposta do corante é essa. A gente tem, primeiro, que a lista, eu falei a lista dos alimentos de rotulagem obrigatória, dos alérgenos de rotulagem obrigatória. Então, a gente tem isso. Tem os alérgenos de rotulagem obrigatória no Brasil, que são esses que eu falei, que é os trigo, centeio, cevada e aveia, crustáceos, ovos, peixe, amendoim, soja, leite e as castanhas todas, e o látex natural. Então, são esses. O corante... Aí tem essa é a rotulagem obrigatória da RDC de 2015. Tem outras duas legislações, que é a do contém não contém glúten, que é a mais antiga, e a do contém fenilalanina, que é outra, né? Então são rotulagens específicas. Mas aí o fenilalanina é quando tem adoçantes, vai ter, mas aí já tem na composição da matéria-prima, né, que é o adoçante. Então, para a composição do produto final, vai ter que carregar, né, essa rotulagem. E esses são os de rotulagem obrigatória. O do corante, a caramelose sódica, corante 4,
Não que eu saiba, não é rotulagem obrigatória ainda. Não tenho certeza, vou precisar procurar. A outra pergunta é mais difícil. Então, realmente, assim, tem uma questão que é, quando se compra produto a granel, automaticamente a presença pode conter a presença de todos os alérgenos, porque o produto a granel não tem controle, ele tem o contato cruzado. Se a compra é do produto embalado ou em algum produtor que tenha, mesmo de grandes embalagens, mas que você tenha o controle dos alérgenos, tem um hábito que as pessoas que produzem para alérgicos têm, que é solicitar uma resposta no serviço de atendimento ao consumidor da empresa a respeito do assunto. Então, assim, por favor, eu vou produzir, eu preciso confirmar a rotulagem, se a rotulagem é isso mesmo, se tem algum outro alérgeno que está presente no processo produtivo. Quando a gente produz para alérgicos, a gente automaticamente faz isso, porque ainda temos esse problema no Brasil, está acabando. Tá? Eu percebo que as empresas melhoraram muito ao longo dos últimos anos por força dessa vigilância constante dos consumidores. Mas ainda tem muito para caminhar. Então, precisa... o ideal é você solicitar para os fornecedores quais são esses... uma confirmação da rotulagem, digamos assim. E aí a gente acha variações, sim. Tem empresas locais grandes que embalam tudo no mesmo lugar e que aí a hora que você vai ver a rotulagem não corresponde. De diversas coisas. Então, assim, em linhas diferentes. Então, o ideal é a gente ou comprar de marcas... É que, aos poucos, a gente constrói uma listagem de marcas que a gente sabe que são confiáveis. E aí isso é muito interessante, porque quando você começa a falar de confiabilidade, as grandes marcas costumam dar uma tremida, né? Porque é isso. A sua rotulagem está correta? Eu posso confiar na sua empresa? Então, porque se a empresa não rotula corretamente um alérgeno, o que mais que ela não rotula corretamente, né, gente? Então, tem tido uma mudança nesse sentido. Mas, idealmente, tem que mapear. Ainda tem que telefonar. E é um longo processo, e é um processo cheio de armadilhas, assim. A gente, com o tempo, vai desenvolvendo mecanismos assim, de compreender até na resposta da empresa se aquilo está certo ou não. Mas, em geral, você pergunta, a empresa responde e você guarda aquela resposta e aí a sua responsabilidade está resguardada. Entendeu? Silvia e Gilmar, querem dar uma palavra antes? Não? Deixar rodar? Então, vamos lá. Então, vamos rodando. Quem se habilita aí? Você passa lá? Érica, já fica aqui. É para gravar. É que, no caso, eu sei que, por exemplo, quem tem alergia a leite, a lactose, né, tem uma enzima que utiliza que permite a quem é alérgico consumir o leite ou derivado. No caso do glúten, tem alguma coisa que é adicionada ao trigo, algum produto que contém glúten que possa permitir o consumo a quem é celíaco? Não tem. E aí tem uma diferença muito grande, que é assim, a intolerância à lactose não é uma alergia. É uma intolerância. A lactose é um açúcar. E aí, esse açúcar é digerido pela enzima lactase. Por isso que algumas pessoas conseguem ingerir produtos que contêm a lactose e a enzima, ou produtos que já vêm com a enzima, que são esses sem lactose, que a gente vê pelo mercado. Alergia é sempre a proteína. Então, a alergia à proteína do leite de vaca é outra coisa.
Por isso que na embalagem conter leite é uma coisa, conter lactose é outra coisa. E aí para o glúten, infelizmente, para o meu desespero, não temos. A única coisa possível é não consumir glúten, que já é, digamos assim, um grande avanço em termos de doenças autoimunes, que tem umas que não tem tratamento, né? A nossa tem. É dietética, mas tem. É um tratamento. Bom, gente, boa tarde. Érica, muito bom te ouvir novamente, né? 5ª semana, que bacana, hein? E é sempre muito bom, né? Até fiz uns pontos aqui, a gente parar, pensar, ouvir sobre coisas que às vezes parece que não faz parte do nosso dia a dia, né? O que eu aprendi aqui nessa meia hora aí, cultura alimentar, né? Umas coisas assim, uns temas que às vezes a gente não para pensar, né? E essa questão, por exemplo, dos contatos nos silos, né, no armazenamento. Então, você estava armazenando com milho, depois armazenou com soja. Isso não me passava muito pela cabeça que, né, podia causar algum problema sério. E a gente está falando alguma questão assim, vida, morte, né, doenças, né, são questões muito sérias mesmo. Então, acho que eu só aprendo aqui. Sempre, né, muito bom a gente parar para pensar e refletir sobre essas questões que, às vezes, parece que não é nossa, mas é nossa, né? Eu, por exemplo, diferente de você, Érica, tenho preguiça de cozinhar, confesso. E aí é bem legal falar assim, não, mas essa época é bacana para a produção da maçã e para o consumo da maçã, vamos substituir a maçã pelo inhame, o inhame pela maçã. Isso também é uma arte, né? Uma cultura mesmo, porque a mesma coisa, não sei se não sou muito da área, mas vou falar assim, essa questão do veganismo. Às vezes a gente fala assim, nossa, que difícil fazer comida vegana, né? Porque é tão mais fácil, às vezes, você ir no supermercado e comprar ali a carne, do que pensar, né? Nossa, vou ter que descascar, cortar, não sei o quê. Então, é um pouco de uma cultura mesmo, de uma necessidade. Eu já estou melhorando muito. Às vezes eu pegava no pé de algumas amigas, falava, vamos ali mesmo no cupim do tchê, né? Assim, não, lá não entro, porque tem que ser uma coisa assim. E é verdade, é tudo cultura, é tudo parar, pensar, ver o que é melhor, o que é... E nessa questão específica da alergia alimentar, é importantíssimo, né? Por exemplo, rótulos também é uma coisa que eu nunca sou muito de olhar ou ver rótulo no mercado. Talvez porque eu nunca precisei, né, toda hora olhar ali, olha, a necessidade de olhar se tem ou não tem, se contém ou não contém esse alimento. Então, só esse registro aqui da importância da gente parar e refletir e ouvir as especificidades aí de cada área. E esse mundo é tão grande, né, como a Nancy colocou, tudo está relacionado com tudo, então a gente realmente tem que parar e pensar. E conte com a gente, Natália, Nancy, equipe da SEMA aí, nessa cozinha experimental. Vou vir pelo menos experimentar, depois eu posso vir botar a mão na massa, né, Gilmar? Mas uma questão mesmo, também uma curiosidade, não tem a ver diretamente com a questão da rotulação aí, da rotulagem, mas porcentagem da população brasileira que tem algum tipo de alergia. Você tem de cabeça a alergia alimentar, Érica? Gente, não tenho de cabeça, só da doença celíaca. Ai, meu Deus, é a falta que a Heloíse faz aqui do meu lado. Ela entendeu? tem esses dados. Ela sabe. Eu sei que a doença celíaca é 1% da população mundial. Em alguns países um pouco mais, alguns países um pouco menos, porque é uma doença que tem um componente genético, então tem uma variação local. Mas é 1% da população. A alergia alimentar, ela tem uma variação com idade. Então, as crianças pequenininhas, atualmente, tem um número maior de crianças piquititicas com alergia, que, bem cuidadas, crescem a alergia e saram.
que é o caso das crianças da Ilô, por exemplo, que quando eu conheci não podiam. Uma lista tão grande de alimentos que eu olhava para ela e falava assim, gente, como que você faz? E ela faz, né? Eu gosto de cozinhar, mas essa mulher faz bolos recheados com 3 ingredientes, assim, né? Ou, enfim, coisas maravilhosas. E aí tem essa variação. As crianças pequenas têm muito mais criança pequenininha com alergia, vai crescendo, vai diminuindo, é diferente da doença celíaca, que é uma doença para a vida, né? A alergia ela pode sarar em algumas pessoas, em outras não. Mas sabe uma coisa que eu queria dizer? Que mesmo que eu tenha preguiça de cozinhar, eu não tenho opção. Quer dizer, eu tenho opção. Aqui em Piracicaba tem alguns produtores maravilhosos de coisas para celíacos dedicados. Algumas opções. Mas a grande diferença é da escolha por um tipo de alimentação com a alergia à doença celíaca é a não opção. Entendeu? E aí essa não opção, ela às vezes dói, né? Então, às vezes a gente vai no lugar, assim, feira que tem coisa para comer. Eu vou, mas é um exercício, né? Porque você olha e não pode, 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 olha e não pode. Então, tem esse elemento, assim. Por isso também, e além de ser uma questão de saúde, muitas vezes de vida ou morte, de fato, né? Essa questão da não escolha tem uma movimentação, eu acho, da comunidade de pessoas com alergia ou com filhos com alergia que é muito forte. Porque é uma coisa da vida, né? E de não poder escolher. E aí, então, do direito, pelo menos, à informação. Eu posso não poder comer o alimento que você faz, mas eu tenho o direito de saber se eu posso ou não, né? Para poder escolher, acho isso bacana. Sem dúvida, tem que ter esses avanços mesmo, né? Porque realmente em tudo, né? A gente tem que estar sempre preparada. E esses grupos são importantíssimos, né? Para poder trazer à tona tudo isso. Boa tarde. 70% do nosso corpo é água. Quase tudo precisa de água para produzir. E a questão da água que tem cloro, flúor e o fármaco ele não é tratado. E tem cidades ainda, que eu não vou comentar, que coloca até mata-mato para não alastrar quantidade de vegetação em cima, né? E tudo precisa de água. A presença de agrotóxicos e de outros elementos, ela é bastante séria, né, para a nossa saúde. Não sei, assim, não temos, né, uma legislação para o controle disso, de alimentos, eu acho. Nem mesmo arsênico no arroz ou coisas assim, não temos. Então, assim, eu acho essencial, né, que a gente saiba tudo isso e possa escolher e possa até controlar um pouco mais o que é que a gente, se a gente puder escolher, né, o que a gente come e o que não come, nesse sentido também. Mas só isso que eu sei dizer a respeito. Eu acho que não tem um órgão assim de controle geral, né? Você tem sempre alguns controles específicos. E pior, muitas vezes esse diagnóstico ou essa análise vem quando você já tem impacto na saúde humana, de animais, ou até algumas plantas que de repente não crescem, áreas que ficam áridas de uma hora para outra, né, por contaminação. Então, a gente vê que muito acontece depois que já tem um impacto forte, causando aí lesões sérias, né? E por isso que acho que a hora que a Silvia falou que tudo tem a ver com tudo, a gente sempre usou isso, né? Porque quando a gente fala os programas ali,
embora seja o alimento central, estou falando isso aqui na esfera da secretaria, a gente pode pensar dos produtores, a gente pode pensar no município, você pode ver lá que está todo o trabalho de proteção ambiental, de regeneração de matas, da questão da proteção de nascentes, do controle de solo, porque as coisas caminham juntas nesse sentido. E eu não sei, acho que foi uma conversa essa semana, que assim, a gente estava falando de um local onde uma pessoa era muito transformadora nos projetos, foi mais até no campo social. Aí a pessoa, foi com o Giovanni, Silvio, ontem, aí ele falou assim, mas é uma pena, né, que não virou a bússola, né, que o relógio não foi para o outro lado. Aí eu comentei, eu falei, mas nunca vai dar 180 graus. Todo esse esforço, essa roda é uma semeadura, a gente vira um pouquinho. Cada um de nós, todo dia, a gente passa pela vida e não vai estar feito, senão não teria nem graça também. Mas vira um pouquinho, vira um pouquinho. Quando a gente pega o coletivo, ele vira mais que um pouquinho. Porque quando tem mais mentes e mais vidas num caminho de transformação, aí o que você fazia assim, a soma nossa não é o nosso número, é um pouco mais que isso. Porque a gente tem muito mais a capacidade de contagiar. E aí não tem como a gente falar, Nancy, mas cada um tem uma opinião. Não tem como a gente falar que as vidas não importam. Independente do número significativo, se fosse uma criança, importa. Uma criança importa. Uma vida importa. Uma pessoa doente importa. Uma pessoa sem renda importa. Entendeu? Então, realmente, eu acho que são colocações que são inquestionáveis. Por exemplo, você vai falar, não, mas não é importante proteger nascente, não. Tá. Isso não dá para a gente falar que não está certo proteger. Então, tem algumas coisas nessa linha de luta, né? Então, rotulagem, pensar na alergia, pensar na produção mais sustentável, pensar no fortalecimento do pequeno, pensar nas condições ambientais, né? O econômico, mas um econômico sustentável. Não que vá, então nós vamos pensar agora que nós ganhávamos 100, nós temos que ganhar 500, e tem todo um reflexo de impacto que causa mal para todo mundo, inclusive esse é um deles. Né? Contamina tudo, você conseguiu produzir milhões para 3, só que você contamina tudo e compromete gerações, inclusive os nossos filhos. Então, hoje, cada vez mais, está latente tudo isso. Mas você levantou um ponto muito importante. Né? E você vê, a água já faz tempo que é um assunto dos mais importantes. Você não tem alimento, você não tem vida, você não tem nada sem água. E o que vale mais? A hora que a gente vê a luta lá do garimpo nas terras indígenas, o que a gente assistiu há pouco tempo. O ouro está valendo mais que a água, né? Só que sem água você não vai usar ouro nenhum, entendeu? Então, o que a gente está contando... E aí é a luta de cada um de nós, que a gente se acha pequeno, muitas vezes no dia a dia, e fala assim, eu nem vou mexer com isso, eu vou tocar minha vida, porque eu não vou mudar nada. Muda, porque o que muda é a força coletiva. E na força coletiva, cada um de nós não basta indignar e ficar reclamando. Né? A gente vê muito isso também. Pessoas indignadas reclamam, mas faz o quê? Então, as ações, elas têm que vir nessa conexão com a indignação, com o conhecimento, sabe? Com espaço de mais, realmente, consciência. Né? Entende? Mas a pergunta é super pertinente, mas não tem hoje um órgão controlador. E será que é difícil? É fácil sair isso? Mexe com quem mexe tudo isso? Potências, né? Tem alguém na fila? Não, eu só peguei, Natália, só para fazer um comentário. Então, faça. Daí a gente, na verdade, é dessa questão da água, né? Existem alguns estudos agora da preocupação com o excesso de medicamento na água. E isso está sendo muito complicado, porque nenhum tratamento que a gente tenha disponível para a água consegue retirar medicamento, o resíduo de medicamento da água. E isso está virando uma coisa crônica. Né? Então, assim, resíduos de hormônios, de resíduos. Então, muitas vezes as pessoas ficam falando do hormônio que pode estar aplicando no campo, mas, às vezes, o hormônio que está na água está sendo muito mais danoso do que os que as pessoas acham que... Então, é um assunto que está surgindo por conta da gente consumir muito medicamento, e esse medicamento vai para a água, e não tem nenhum tratamento que retira nem desses medicamentos.
um dos outros aspectos, né? Fora os vários de alergia ou dessas legislações de rotulagem que estão se alterando, né? E com os avisos que a gente vai ter que aumentar aí a partir de outubro também. Eu queria fazer também um comentário aí ainda com relação à questão da água. Você citou a questão do cloro e do flúor, né? Eu acho que é interessante até a gente falar um pouco sobre isso, porque tem algumas medidas que são tomadas por uma questão de saúde pública. Não só na água, mas, por exemplo, na farinha, a adição de ferro e ácido fólico. A questão do bócio, né, colocar o iodo no sal. Então, essas são medidas populacionais, né? Que, então, existe um estudo que diz, bom, na gravidez a mulher necessita de ferro e ácido fólico. O que a gente vai fazer para que grande parte da população feminina, ou toda a população feminina, consuma ferro e ácido fólico? Bom, vamos colocar na comida. Isso vai evitar má formação no feto. O bócio. O bócio está dando um nível muito alto de bócio na população, então a gente precisa tomar uma medida de saúde pública. A gente vai colocar iodo no sal, porque sal é um produto que é consumido por toda a população, e aí isso vai prevenir. Num nível de saúde pública, num nível populacional, a gente vai diminuir os casos de bócio na população. Cárie, né? Por que o flúor foi colocado na água? Por causa de uma questão de saúde pública, de altos índices de cárie nas crianças. Então, elas vão passar a consumir água, porque o acesso ao dentista não é tão simples, ou enfim, porque você vai ter uma medida mais eficaz de colocar o flúor. Cloro, a mesma coisa, né? Não é que a gente está tomando litros de cloro. Se a gente seguir a legislação e fizer a cloretação exata da água, isso não é para causar um mal, né? Muito pelo contrário, isso é um tratamento para que a população não morra de diarreia, né? Então, acho que ponto 1 com relação à questão da água, né? A gente pensar, até eu acho que a questão do flúor já tem sido mais discutida e questionada, né? Mesmo a questão do iodo no sal, isso sempre é revisto, né? Tem que ser revisto. Por que a gente está tomando uma medida? A partir do momento que a gente tem um problema de saúde pública que foi controlado, a gente tem que continuar fazendo aquela medida ou a gente tem que rever a medida, né? Então, acho que é um ponto interessante da gente refletir por que determinadas coisas acontecem. O ponto 2 da água, que daí eu acho que é um ponto que, inclusive, tem muito a ver com a sua pergunta e muito a ver com o que a gente trabalha também na secretaria, a gente tem os nossos lençóis freáticos contaminados por uma conta de uso excessivo de agrotóxicos. Isso é extremamente preocupante. A Érica falou, medicamento, a gente espelha o medicamento. O nosso sistema de tratamento de esgoto é pela água, é por via da água, né? O que é uma loucura, né? Mas, enfim, a gente espelha contraceptivo, a gente espelha medicamento, e isso cai no lençol freático, isso contamina a água que a gente está consumindo, por fim. E aí tem tratamentos que não vão suprir isso, assim como não vão suprir a contaminação de agrotóxico na água, né? Então, aí a gente tem que dar passos anteriores. Espera aí, por que a gente está usando tanto agrotóxico para a produção da nossa comida, né? Saiu um estudo recentemente, que agora eu não sei qual foi a agência que fez esse estudo, mas não foi a Agência Nacional de Águas, mas que mostrou que 732 municípios brasileiros estão com a água contaminada com algum tipo de contaminante. A maioria é de agrotóxicos, num nível que não é aceitável para o consumo humano. Piracicaba tem Piracicaba está nessa lista de 732 municípios com água contaminada no nível vermelho. E aí tem 2 agrotóxicos que foram identificados. Também não lembro o nome para dizer, mas, assim, de fato, a gente está consumindo uma água contaminada. E aí isso é desde a indústria que joga coisa no rio, né, até contaminação por causa da produção de alimento que absorve por via do lençol freático. Então, enfim, acho que 2 pontos, né? Pensar o que são medidas de saúde pública e o que são outras formas de contaminação da água que deveriam ser
controladas por meio de políticas públicas, né, pensando na saúde pública, mas que não são, né? O Brasil é o país que, né, aprova agrotóxicos e a gente está aí comendo veneno na nossa comida, que não é permitido o uso em outros países, né? Sei que não é o tema da discussão, mas que acaba entrando um pouco nessa questão, até porque pode haver alergia por conta do consumo de alimentos contaminados por agrotóxico, né? E aí você está lá comendo a banana, a princípio você não tem alergia à banana, mas daí você tem alergia a algum agrotóxico ali, desencadeia algum tipo de reação, e aí isso causa um problema, né, nas pessoas. Então, enfim, é um tema que vai, né? Gilmar? Boa tarde a todos. Gilmar Tano. Estou como vereador hoje até dia 25 de maio, né? No lugar da Silvinha, do mandato coletivo. Né, Silvia? Senta aqui, Silvia. Então, mas a gente está participando. Quantas aulas a gente não participou lá também, junto com a Nancy lá também. Parabéns, Érica, pela explanação. E eu estava vendo agora de pouco aqui, vamos supor, se o produtor do campo não plantar, o pessoal da cidade não come. Realmente é isso daí. Outro dia eu falei uma palavra que foi importante, é que muita gente, bem mais para frente, muita gente vai ter dinheiro e não vai ter alimento para comprar. Olha para você ver onde que vai, né? E também aquela ideia de Piracicaba alimenta adequadamente e saudável. Essa é importante do selo, é importantíssimo, né? Eu estou agora nesse momento, quem está lá agora na minha horta lá, eu tenho uma horta, vocês já sabiam? Sabia isso aí? Bem pouco sabe que eu tenho uma horta também. E lá, essa horta, está lá meu neto e meu filho tomando conta dela lá agora, porque eles acharam tão importante isso daí, porque a gente está pegando uma água de uma mina e aguando a horta. E temos usando uma parte para usar a água do SEMAI também. E tem uma senhora lá que ela tem problema de estômago. E o marido dela come muito alface. E ela experimentou o alface nosso lá, ela falou assim, para mim não fez mal nenhum esse alface. Deu, que beleza? De estômago. Né? Mas por quê? Porque não tem agrotóxico nenhum. A gente planta com muito carinho, muito amor, e uma das coisas que eu falo muito, eu abençoo o alimento que eu planto. Você já pensou nisso daí? Assim, Senhor, abençoa toda essa alimentação, todo esse canteiro, e todo mundo que consumir essa alimentação, que faça uma boa digestão, que faça uma boa alimentação, que faça uma boa digestão. É bem poucos que pensam dessa forma, não é verdade? Você abençoar aquilo que você está fazendo na vida. Como eu abençoo também o meu trabalho, o trabalho da Silvinha, né? O trabalho da Nancy, da Érica também. É dessa forma que a gente tem que fazer. O selo é importante, porque vai dar uma retaguarda para aquela pessoa que está produzindo, não é verdade? Então, vocês estão de parabéns pelo tema. Eu estou com 68, eu estou aprendendo muitas coisas ainda, viu? Então, eu não paro de aprender. Tem muita gente que fala assim, mas você já está velho já. Velho não, eu não sou trapo, não é verdade? Então, a gente aprende dia a dia. Eu aprendo com criança de 7 a 90 anos. Né? Mas parabéns, viu? Deus abençoe vocês, que continuem assim. Obrigada. É isso mesmo, a gente acha que aprende sempre. E aí o que nos abre, né? O que a vida nos abre de aprendizado, assim. Isso para mim foi uma das coisas que eu demorei para digerir, digamos assim, depois de descobrir que não podia comer glúten. Mas o quanto que eu aprendi, quanta comida nova que eu aprendi a fazer, a comer, e de quanto jeito, quanto ingrediente que eu nunca tinha ouvido falar na vida e que agora fazem parte do meu dia a dia, assim, é muito interessante. Eu queria tirar uma dúvida. À frente dos varejões, assim, a palestra é sobre rotulagem, mas me veio assim, os estabelecimentos que abrem as portas e processam alimentos para consumo no local. Querendo ou não, contém diversos tipos de produtos que podem causar alergia. Não seria interessante, por exemplo, a gente correr atrás de criar, por exemplo, uma tabela nutricional informativa para que, quando a pessoa que tem esse tipo de problema chegar,
ela ter, por exemplo, a informação sem ter que ficar expondo a vida dela para poder saber se aquilo ela pode ou não pode comer. Eu amaria. Assim, agradeceria muito, porque cada vez que eu tenho que perguntar se tem ou não tem glúten, eu tenho que contar a minha vida inteira. Então, seria ótimo. Mas o fato é que em restaurantes, por exemplo, ou padarias, enfim, estabelecimentos que servem a comida, ainda não tem uma legislação da presença de alérgenos, de ter que dizer ali se tem ou não tem em todos. Mas poderia ser feito um trabalho de incentivo, Acho que poderia, né? de incentivo. Acho que vale a pena. Na prática, você chega nos lugares e as pessoas sabem responder, né? Em geral. Mas a gente tem que perguntar. Então, se tivessem esse incentivo das pessoas já rotularem sem a gente precisar ficar perguntando, nossa, eu ia amar muito. Mais alguém, pessoal? Alguma observação, pergunta? Aproveitar, Érica, aqui. Vai lá, amor. É só um comentário, Érica. Como eu produzo produtos veganos, automaticamente subentende-se que não existe nada de origem animal, né? Então, não tem leite. Então, quem vem comprar e realmente confia no produto, já vem tranquilo, sabendo que se não pode com leite, ali não tem leite, não tem ovo, não tem nada disso, né? Só que o vilão maior agora é o glúten, né? Que é o que eu estava comentando com você. Aveia subentende-se que não tem glúten, só que não é assim que funciona. Então, para mim, já virou vilã, já tem um tempo aveia. Antes eu avisava que é só aveia, talvez não tenha glúten, mas né, não é real, mas eu já parei com essa conversa porque não existe isso. Mas você falando aí da forma que você falou e eu vendo a sua dificuldade, já realmente é só um comentário. E já me deu um monte de ideia aqui de produção de coisas, tipo com a Natália falou de farinha de milho, desse tipo de coisa. Então já estou com um monte de ideia aqui, era só para agradecer, tá? Porque ai, que delícia! Não, porque eu fico em tudo, eu vejo possibilidade de produção, entendeu? Então tem como sim ser feito produto sem glúten e que satisfaça toda essa necessidade que vocês têm. Se tem cada coisa boa. E aí, assim, estou à disposição, tá? Eu vou deixar depois, quem precisar, contato, se tiver dúvida, porque como faz muito parte do nosso cotidiano, a gente sabe milimetricamente tudo. Então, às vezes, a coisa é uma dúvida para quem está iniciando, né, dando os primeiros passos nesse processo, e a gente eu já estou naquela fase que eu bato o olho e eu já sei se eu posso comer ou não, assim. Meu marido que fala isso, ele fala assim, você foi perguntar? Eu falei, nem preciso perguntar. Eu já olhei e já vi que ali no canto do não sei o que, tem não sei o que lá que não vai dar certo. Ele só olha assim, por que isso? Então, assim, a gente sabe muita coisa, sabe nome de fornecedores de tudo. Então, por exemplo, tem ótimos fornecedores de aveia sem glúten certificada, com preços bacanas, assim, que entregam em Piracicaba, e por aí vai. Então, sempre à disposição para ajudar, tá bom? Boa tarde, tudo bem? O meu suco de milho vai leite. Todo mundo que passa na banca, antes de eu entregar, eu não tenho etiqueta, porque fica dentro do gelo. Eu pergunto, você é alérgico à lactose? Porque meu cliente não leva se for alérgico. Eu deixo isso bem claro para o cliente. O meu bolo de milho não está escrito na etiqueta que não tem glúten, mas não tem. Porque ele é 100% milho. Não vai fubá, não vai trigo. É 100%. E eu faço ele só no liquidificador dele. Ótimo. No forno dele. No forno vai só ele também. O outro bolo, eu tenho 2 fornos, um em cima e embaixo, só com milho. Ai, que ótimo. Mas se puser um rótulozinho ali, olha, tão bom.
Tem um rótulo, mas não está escrito que não tem trigo. Eu que falo pro meu cliente. Aí a pessoa chega e fala, é bolo 100% sem glúten, 100% milho. Você tem certeza? Tenho, sou eu que faço. Meu bolo de milho não vai, nada disso. Quem Então, comprar, pode comprar despreocupado. É importante isso. Assim, a parte importante é saber mapear isso com detalhe. Então, quem produz sabe. E assim, e aí, lógico, tem os produtores das matérias que a gente compra. Mas a gente consegue ter controle sobre isso. Depois de um tempo, com uma certa facilidade. No início é um pouquinho até amedrontador. Mas a gente aprende. E a gente está à disposição para auxiliar, assim. O meu pão de milho, ele também não tem glúten, porque eu faço ele com milho cozido e fubá. O fubá, até onde eu sei, não virou, né? Com glúten ainda. Só o fubá. Eu uso o fubá torrado italiano. Depende de onde vem o fubá. Tem uma Vem brincadeira. da cerealista Nossa Senhora de Fátima de São Paulo. Tem um quadrinho que a gente tem na comunidade de celíacos, que são duas bruxinhas, assim, com um caldeirão. E aí elas estão lá fazendo a caldeirada dela, asas de morcego, pata de sapo. Aí uma vira e fala assim, mas pata de sapo tem glúten? A outra vira e fala, depende. É sempre assim, porque depende. Depende de onde vem o milho, depende de onde ele foi armazenado, depende de onde foi ele estocado, depende de como ele foi embalado, depende de como ele chega até você. Em geral, quando a gente compra embalado, é para essa informação estar na embalagem. Mas é sempre importante olhar, porque fubá é bem difícil. Uma coisa que eu não sabia. Vou procurar na etiqueta quando vier de lá para mim. Isso. E eu falo para o cliente que não tem glúten, porque eu não uso trigo, né? Mas nem sempre é só por causa do trigo, né? Interessante. A gente vê que tem muito trabalho aí pela frente, né? Porque você vê, a rotulagem ajuda bastante, né? Porque você está ali para vender. Aliás, é uma banca familiar, né? O produto é maravilhoso mesmo. Acho que a gente é cliente de todos aqui. E assim, mas você vê como tem necessidade, né, de especificar, de ter a rotulagem, até porque a gente quer ter um novo mercado aí, posso falar, Natália? Um novo mercado pela frente, que assim, estou tomando a liberdade de falar, mas não é, ainda está embrionário, né? Então, vamos supor, a gente vai ter o selo do produto de Piracicaba, e a gente viu a cozinha experimental. Aí você vê, a ideia é chegar em estabelecimentos que comprem produto local, né? Para tudo isso, vocês lá com a família, vocês não dão conta de tudo. Uma hora você não dá lá. Por isso tem que ter a rotulagem. Outra, é uma garantia assinada, né? E aí, por exemplo, por que a gente não começa a trabalhar os estabelecimentos que comprem de vocês, produtores? Então, pode comprar de outro? Claro que pode, livre mercado. Mas por que a gente não vai enaltecer aquele pequeno restaurante que está aqui, de repente, a sobremesa que está lá é a sua? O produto que está lá é orgânico seu. Por que a gente não faz um trabalho para fortalecer tudo isso, né? Mas a ideia, assim, veio, mas a gente tem conversado, mas tem muita coisa para consolidar, para que isso realmente possa efetivar. Mas, então, o que eu estou querendo dizer é que nem sempre você está no balcão, nem sempre... Então, a gente tem que realmente profissionalizar tudo isso, né? Por isso que está o tema aqui. Alguém mais quer se manifestar? É hora da gente perguntar, né? Não? Renata, que trabalha com o SIM, está sem dúvida aí, Renata? Thaís? Não? A Letícia? Não? Mais alguma? Não? Quer colocar mais alguma coisa, Natália? Natália é muito empolgada com isso, né? Faz da vida dela essa questão da segurança alimentar. Todo dia ela tem, acho que umas 20 ideias novas. A Eliane, pessoal lá do abastecimento também. Acho que ideia e vontade não falta, né, gente? Nós somos poucos lá. Quem sabe agora vai aumentar um pouquinho.
Mas, então, eu quero passar aí para a Érica fazer as considerações finais dela, depois a gente fecha. Pode ser? Então, primeiro eu queria agradecer a todos por estarem aqui, novamente me colocar à disposição. Podem vir com as dúvidas que vocês tiverem. A gente adora conhecer lugares que a gente pode comer. Então, seria muito... estamos sempre à disposição. E a gente, no coletivo Acolhimento Alimentar, que é o grupo que eu participo, a Elô também, que não pôde vir, a gente tem um sonho assim de que o município seja a referência, sabe? Referência no Brasil, da cidade onde você vai e vai ser bem atendido como uma pessoa que tem restrição alimentar, Piracicaba. A gente, aos poucos, tem conseguido, junto com a Secretaria de Educação, trabalhar essa questão do atendimento das crianças que têm restrições alimentares. E está muito bacana esse trabalho. Tem bastante caminho pela frente, mas está bem interessante. Piracicaba já tem se tornado uma referência. O fato do Legislativo ter aprovado a Semana de Conscientização da Alergia Alimentar também já é uma referência. Tanto que a gente vai ter, na quarta-feira, a palestra que é online. Tá? Então, para assessorias parlamentares, para falar sobre a experiência aqui de Pira, inclusive para outros municípios e o que mais dá para ampliar. E é isso, assim, então, para ter muitos pequenos produtores que possam atender esse público de diversas formas, desde o produtor rural até o produtor de alimentos, microempreendedor individual, pequenas empresas e tal, é uma maravilha, né? Porque, assim, se ao invés de eu ter que fazer 90% da minha comida em casa, eu ter ainda mais lugares, mais pessoas de quem eu posso comprar com segurança, isso para mim é muito bom. E a notícia de que uma comida é segura, ela espalha feito rastro de pólvora, gente. Tenho que dizer que existe uma coisa que eu chamo de turismo de quem tem restrição alimentar. Você descobre que tem um lugar lá não sei aonde que tem pastel, por exemplo, e que eu posso, sem glúten, que eu posso comer. A gente planeja o final de semana para ir comer pastel, entendeu? Certo? Então, isso é uma coisa para a gente a gente acha que Piracicaba tem muito potencial para ser essa cidade que acolhe quem tem restrição alimentar. E essa Semana da Conscientização ela tem um pouco essa pegada. Então, acho que é isso. E para ter isso, a gente está aqui para construir junto. Então, tem dúvida, pode mandar, a gente ajuda, a gente conversa, a gente vai atrás. Tá bom? Muito obrigada. Obrigada, Nancy, também. Gente, acho que muito bacana. Eu estava aqui enquanto vocês estavam falando. É uma roda diversa, né? A gente tem produtor rural, produtor de alimento artesanal, tá a universidade, tem os vereadores, tem técnico agrícola, tem agrônomo, tem estagiária de agronomia, enfim. A gente está bem, uma roda bastante diversa. E é isso mesmo. Eu acho que quando a gente pega um tema, a gente vê uma capilaridade enorme de ações para a gente fazer. E tem uma hora que a gente se encontra e ganha potência. A hora que sai, cada um vai pensando num monte de coisa que uma tarde enriquecedora, né? No seu espaço. E a gente encontra motivação para caminhar um pouquinho mais. E também para questionar um pouquinho mais, né? Mas eu queria falar para vocês que a secretaria está aberta, como tem sido, né? Todo mundo que procura. O dia é uma pena que só tem 24 horas, porque a gente gosta de estar conversando, estar trazendo. Agradecer imensamente aqui a Érica, né? A gente sabe o quanto que ela e Luísa também têm de conhecimento. E eu, das outras vezes, eu nem estava com conta que já são o 5º ano já. Parece que, né? Falei, nossa, mas já 5º ano a gente fica velho e não percebe, né? Então, passou rapidinho, todos eles, as semanas, assim, são assuntos que não se esgotam, né? E tem uma rede nacional legal, tem gente com conteúdos que fala, nossa, eu nunca ouvi isso. Então, difundir
também já é uma ação bastante bacana para cada um de nós fazer, né? Então é isso, é colocar à disposição, agradecer a Escola do Legislativo, as Éricas, né, a equipe, a Silvia, o Gilmar também que está aqui, acho que todo o pessoal da Câmara. A escola tem cumprido um papel essencial, divulgação de temas fundamentais, né? Eu não sei se vocês querem que... Bom, acho que é entrar nas mídias sociais que a gente falou e gostaria que vocês também seguissem aí o Instagram da SEMA. É sema.piracicaba, é isso? Veja aí que eu nunca lembro. E a Thaís não está aqui hoje, mas ela me cobra em toda reunião que eu não divulguei o Instagram da SEMA. Então, falar para vocês, quem não segue, é isso mesmo? Já decorei. sema.piracicaba. Só. Então, a gente também tem sempre as novidades lá. Érica, então, muito obrigada a todos vocês. E vamos ter próximos momentos. Essa semana ainda tem mais, né? Na quarta-feira tem um outro evento. Entrar lá no site também da Escola do Legislativo e ver a enormidade de coisas que tem lá. Tá bom? Obrigada. Uma boa semana aí a todos vocês. Obrigada.